CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Você vai começar? Bom dia aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos ler o Evangelho, fazer a nossa prece e iniciar os estudos do livro A Gênese. Uma realeza terrestre. Item 8. Quem melhor do que eu pode compreender a verdade destas palavras de nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo? O orgulho foi a minha perdição na terra. Quem, pois, poderia compreender o nada que os reinos terrestres representam, se eu não o compreendia? O que levei comigo da minha realeza terrestre? Nada, absolutamente nada. E como para tornar a lição mais terrível, a realeza não me seguiu até o túmulo. Rainha eu era, eu entre os homens, rainha eu acreditava entrar no reino dos céus. Que desilusão, que humilhação, quando, em lugar de ser recebida como soberana, eu vi acima de mim, mas bem acima, homens que eu considerava insignificantes e que desprezava, porque não tinha sangue nobre. Nesse momento compreendi a inutilidade das honras e das grandezas que se busca com tanta avidez sobre a terra. Para se preparar um lugar no reino dos céus, é preciso abnegação, humildade, caridade em toda a sua perfeita prática e benevolência para todos. Não se pergunta o que fomos, qual a posição que ocupamos, mas o bem que fizemos, as lágrimas que enxugamos. Jesus, disseste que teu reino não é deste mundo, pois é preciso sofrer para chegar ao céu, e os degraus do trono não nos aproximam dele. São os caminhos mais penosos da vida que nos conduzem a ele. Procuremos, pois, o caminho entre as dificuldades e os espinhos, e não entre as flores. Os homens correm em busca dos bens terrenos como se pudessem guardá-los para sempre. Mas aqui não há mais ilusões, e eles logo se apercebem de que se apoderaram apenas de uma sombra e negligenciaram os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que lhes seriam proveitosos na morada celeste, os únicos que poderia dar entrada a essa morada. Tenham piedade daqueles que não ganharam o reino dos céus e ajude-nos com suas preces, porque a prece aproxima o homem do Altíssimo. É o traço de união entre o céu e a terra. Não esqueça, Uma Rainha de França, Havre, 1863. Faz a prece, por favor. Senhor Jesus, Mestre amoroso e bom, aqui estamos, Senhor, pedindo a Tua proteção, a Tua ajuda para o nosso estudo da Gênese. Envolve o Nilton, ajude ele nas suas colocações, dá a ele amparo e proteção, Senhor. E ajude a todos nós, encarnados e desencarnados, que aqui nos encontramos, para que possamos compreender o que vai ser passado para nós. Nos ajuda, nos ampara, nos proteja, fica conosco para a nossa segurança. Que assim seja, graças a Deus. Em nome do amor, iniciamos então, em nome também do nosso amor e do amor de Jesus e de Deus nosso Pai, acima de tudo, os estudos desta manhã. Que assim seja. Então vamos lá, buscando a inspiração do nosso patrono, que é o professor José Jorge, que é o nosso patrono, o professor José Jorge, para ele nos inspirar
nos ajudar na compreensão desses estudos tão complexos. Então vamos lá. Período secundário. Pode ler? Pode ler. Nós estudamos o período primário, estudamos o período de transição, agora o período secundário. Com o período de transição, desaparecem a vegetação colossal e os animais que caracterizaram essa época, seja por mudanças nas condições atmosféricas, seja por série de cataclismos que aniquilaram tudo o que tinha vida sobre a Terra. É provável que as duas causas tenham concorrido para essa mudança, uma vez que, por um lado, o estudo das camadas que marcam o fim desse período atesta a ocorrência de grandes alterações causadas pelos levantamentos e as erupções que derramaram sobre o solo grandes quantidades de lava e, por outro, pelas notáveis mudanças ocorridas nos três reinos da natureza. Então foi um período onde sumiram algumas espécies de animais por causa de cataclismos, por causa de mudança climática, e agora inicia uma nova fase. No que respeita aos minerais, o período secundário se caracteriza pela formação de grandes e numerosas camadas que atestam uma formação lenta no seio das águas e marcam diferentes épocas bem caracterizadas. A vegetação é menos rápida e menos colossal que no período precedente, em virtude, sem dúvida, da diminuição do calor e da umidade e das alterações havidas nos elementos constitutivos da atmosfera. As plantas herbáceas e polpudas juntam-se àquelas de caule lenhoso e às primeiras árvores propriamente ditas. Os animais ainda são aquáticos, ou, no máximo, anfíbios. A vida animal sobre a terra faz pouco progresso. Devido à formação das matérias calcárias, desenvolve-se nos mares uma prodigiosa quantidade de animais com conchas, novos peixes com uma organização mais aperfeiçoada do que as dos peixes do período anterior. Começam a nascer, aparecem os primeiros cetáceos. Os animais mais característicos desta época são os répteis monstruosos, entre os quais se destacam o ictiossauro. Então vamos lá. Então nós estamos lendo nesse período secundário transformações, transições sobre o planeta Terra. É um estudo que a gente tem que ler mesmo, e quando ele fala aqui nesse item número 30 sobre os animais, ele vai falar do ictiossauro. São nomes desconhecidos para a gente, muito pouco usual. Então, o que é um ictiossauro? É uma espécie de peixe lagarto. Olha que animal estranho, que a gente não tem mais, que atingia até 10 metros de comprimento, cujas mandíbulas, prodigiosamente alongadas, eram armadas com 180 dentes, e sua formação geral lembra um pouco do crocodilo, mas sem a couraça escamosa. Seus olhos tinham o volume da cabeça de um homem, possuía barbatanas como as da baleia, e da mesma forma que ela expelia a água por aberturas. Então a gente vê a transição de um animal aquático para um animal terrestre. Ele apresenta as duas características. Esse animal não existe mais, graças a Deus, né? Senão a gente não poderia estar aqui. Não é isso? Aí tem um outro tipo de animal, o plesiosauro. Plesiosauro.
Outro réptil marinho, tão grande quanto o do cisne, e lhe dava Tanto quanto o ictiosauro, cujo pescoço... por ali embaixo, ictiosauro, cujo pescoço excessivamente longo se dobrava como a do cisne e lhe dava a aparência de uma enorme serpente, unida a um corpo de tartaruga. Tinha a cabeça do lagarto e os dentes do crocodilo. Sua pele devia ser lisa como a do ictiosauro, uma vez que não se observou nenhum vestígio de escamas ou de concha. Devia ser feio pra caramba. O bicho esquisito, né? É. O teleossauro é o que mais se aproxima dos crocodilos atuais, que parecem ser a miniatura daquele réptil. Possuía uma couraça escamosa e era anfíbio, ou seja, vivia ao mesmo tempo na água e na terra. Seu comprimento era de cerca de 10 metros, e dos quais 3 ou 4 só para a cabeça. Sua enorme boca tinha uma abertura de 2 metros. Nossa, a gente já tem medo de crocodilo, imagine um crocodilo de 10 metros. Caramba! O megalossauro. Vai. Um grande lagarto, uma espécie de crocodilo de 14 a 15 metros de comprimento, essencialmente carnívoro. Nutria-se de répteis, pequenos crocodilos e tartaruga. A sua impressionante mandíbula era armada com dentes em forma de lâmina de podadeira, de gume duplo, curvado para trás, de tal forma que, uma vez cravado na presa, tornava-se impossível para ela desprender-se. Está vendo? O iguanodonte, o maior lagarto que já apareceu na Terra, media de 20 a 25 metros de cabeça. Caramba! 20 a 25 metros de cabeça. A extremidade da cauda media de 20 a 25 metros, da cabeça à extremidade da cauda, e possuía sobre o focinho um chifre ósseo, semelhante ao do iguano da atualidade, do qual parece diferir apenas pelo tamanho. O atual tem apenas 1 metro de comprimento. O formato dos dentes permite concluir que era um herbívoro, e o das plantas, das patas, que foi um animal terrestre. O pterodactilo, um animal bizarro do tamanho de um cisne, tendo ao mesmo tempo do réptil o corpo, do pássaro a cabeça e do morcego a membrana carnuda, que ligava os dedos prodigiosamente longos e lhe servia de paraquedas quando ele se precipitava sobre a presa do alto de uma árvore ou de um rochedo. Não possuía o bico côneo como o dos pássaros, mas os ossos da mandíbula, do comprimento da metade do corpo, e guarnecia de dentes, terminava em ponta como um bico. Durante esse período, que deve ter sido muito longo, como o demonstram a quantidade e a espessura das camadas geológicas, a vida animal ganhou enorme impulso no meio das águas, tal como havia acontecido com a vegetação no período anterior. O ar mais depurado e mais propício à respiração começa a permitir que alguns animais vivam em terra. O mar foi deslocado muitas vezes, mas sem abalos violentos. Com esse período, desaparecem as raças de gigantescos animais aquáticos, substituídos mais tarde por espécies análogas,
com formas mais proporcionais e de porte infinitamente menor. O orgulho levou o homem a afirmar que todos os animais foram criados por sua causa e para a satisfação das suas necessidades. Mas quantas são as espécies de animais que servem diretamente ao homem, que foram domesticadas por ele, comparadas ao número incalculável daquelas com as quais ele nunca teve nem nunca terá qualquer relação? Como sustentar semelhante tese diante das inumeráveis espécies que sozinhas povoaram a terra por milhares e milhares de séculos antes que o homem ali surgisse e que desapareceram? Pode-se afirmar que elas foram criadas para o seu proveito? Entretanto, todas essas espécies tinham a razão de ser a sua utilidade. Deus não pode tê-las criadas por um capricho de sua vontade e para se dar o prazer de aniquilá-las, uma vez que todas tinham vida, instintos, sensações de dor e de bem-estar. Com que fim ele as fez? Com o fim que há de um dia, certamente o homem poderá conhecê-lo para confundir o seu orgulho. Mas, enquanto aguarda como o homem alarga as suas ideias diante dos novos horizontes, em que agora é permitido que ele mergulhe o seu olhar e que revelam diante dele o imponente espetáculo dessa criação, tão majestosa no seu lento caminhar, tão admirável na sua previdência, tão pontual, tão precisa e tão constante nos seus resultados. Então a gente termina aqui o período secundário, aonde desaparece os animais, esses animais que eram enormes e que não tinha como ter ainda habitação humana, a vida humana nessa época. Entramos no período terciário, que a geologia dividiu. Com o período terciário começa uma nova fase para a Terra. O estado da sua superfície muda completamente de aspecto, as condições de vida modificam-se profundamente e se aproximam das atuais. Os primeiros tempos desse período são assinalados por uma interrupção da produção vegetal e animal. Tudo se revela os traços de uma destruição quase que generalizada dos seres vivos e, então, aparecem sucessivamente novas espécies, cuja organização mais perfeita é adaptada à natureza do meio em que eles são destinados a viver. Durante os períodos anteriores, em razão da sua pequena espessura, a crosta sólida do planeta apresentava, como foi dito, uma resistência muito fraca à ação do fogo interior. Esse envoltório, fraturando-se com facilidade, permitia o derramamento de lava em profusão na superfície do solo. Conforme a crosta foi se espessando, esses fatos foram deixando de ocorrer. Então, as matérias abrasadas, comprimidas por todos os lados, como a água em ebulição, em um recipiente fechado, acabaram produzindo uma espécie de explosão. A camada granítica, violentamente quebrada em muitos pontos, ficou crivada de fendas, como um vaso rachado. A crosta levantada e abaixada formou ao longo dessas fendas os picos, as cadeias montanhosas e suas ramificações. Certas partes da crosta não chegaram a se despedaçar,
sendo apenas elevadas, enquanto que em outros pontos produziram-se afundamentos e escavações. A superfície do solo tornou-se então muito desigual. As águas que até aquela época cobriam quase que uniformemente a maior parte da superfície, escoaram para as partes mais baixas, deixando a seco vastos continentes ou cumes de montanhas isoladas que formaram as ilhas. Esse foi o grande fenômeno ocorrido no período terciário, que transformou o aspecto do globo. Ele não aconteceu instantaneamente, nem simultaneamente em toda parte, mas sucessivamente em épocas mais ou menos distanciadas. Então, ele está falando aí da formação da Terra, né? Da superfície do globo, o aspecto do globo, como se transformou. Continua. Uma das primeiras consequências desses levantamentos foi, como já ficou dito, a inclinação das camadas de sedimentos originalmente horizontais e que permaneceram nessa posição em toda parte onde o solo não sofreu transformações. Foi nos flancos e nas proximidades das montanhas que essas inclinações se apresentaram mais pronunciadas. Continua, 36. Nas regiões onde as camadas de sedimento conservaram sua horizontalidade para alcançar as camadas de formação primária, temos de atravessar todas as outras, frequentemente além até uma grande profundidade, no fim da qual encontramos inevitavelmente a rocha granítica. Porém, quando essas camadas se ergueram em montanhas, elas foram elevadas acima do seu nível normal e, às vezes, às grandes alturas, de tal modo que, fazendo-se um corte vertical no flanco da montanha, as camadas aparecem em toda a sua espessura e superpostas como as fiadas de uma construção. É assim que encontramos enormes bancos de conchas primitivamente formadas no fundo dos mares a grandes altitudes. Hoje está perfeitamente comprovado que o mar, em época alguma, poderia ter alcançado tal altura, uma vez que toda a água existente no mundo, ou mesmo 100 vezes esta quantidade, não teria suficiente para tal. Teríamos que supor que a quantidade de água existente no mundo diminuiu, e então caberia perguntar: o que foi feito da água que desapareceu? Os seus soerguimentos, que são hoje em dia um fato incontestável e demonstrado pela ciência, explicam-se de maneira tão lógica quanto rigorosa os depósitos marinhos que encontram em certas montanhas. Esses solos, evidentemente, estiveram submergidos durante uma longa sequência de séculos, mas em seu nível primitivo e não no lugar que ocupa agora. É exatamente como uma porção do fundo de um lago se elevasse a 25 ou 30 metros acima da superfície da água. O alto dessa elevação conteria restos de plantas e de animais que jaziam outrora no fundo da água, o que não implicaria de modo algum que as águas do lago tivessem sido elevado àquela altura. Nos lugares onde o soerguimento da rocha primitiva produziu uma rachadura completa no solo, seja pela sua rapidez, seja pela forma, a altura e o volume da massa soerguida, o granito ficou exposto como um dente que irrompeu da gengiva. As camadas que o recobriam, levantadas, quebradas, rearrumadas,
ficaram descobertas. É assim que os terrenos pertencentes às formações mais antigas e que se encontravam na sua posição original a uma grande profundidade, formam hoje em dia o solo de certas regiões. A massa granítica, deslocada por efeito do soerguimento, apresentou fendas em alguns lugares, por onde escapa o fogo interno e escorre as matérias em fusão. São os vulcões. Os vulcões são como chaminés de uma imensa fornalha, ou melhor ainda, válvulas de segurança que, permitindo a liberação do excesso de matéria ígneas, entre parênteses, magma, preservam o globo de cataclismos bem mais violentos. Daí se pode dizer que o número de vulcões ativos é uma causa de segurança para a superfície do solo. Pode-se fazer uma ideia da intensidade desse fogo, considerando-se que até no fundo dos oceanos abrem-se vulcões e que a massa de água que os recobre e nela penetra não é suficiente para extingui-los. Os levantamentos ocorridos na massa sólida provocaram o deslocamento das águas que foram impelidas para as partes escavadas, tornadas mais profundas pela elevação dos terrenos emersos e pelo abaixamento de outros. Mas esses mesmos terrenos que haviam sido rebaixados foram levantados nos mais diversos lugares, expulsando as águas que refluíam para outros locais, e assim por diante, até que pudessem se estabilizar em um leito mais estável. Os sucessivos deslocamentos dessa massa líquida forçosamente trabalharam e modificaram a superfície do solo. As águas, escoando-se, arrastaram parte dos terrenos de formações anteriores, que tinham sido descobertos pelos soerguimentos, desnudando algumas montanhas que elas cobriam, deixando à mostra suas bases graníticas ou calcárias. Vales profundos foram escavados, enquanto outros foram aterrados. Assim existem montanhas formadas diretamente pela ação do calor central, principalmente as graníticas. Outras são devidas à ação das águas, que, carreando as terras móveis e as matérias solúveis, escavaram vales em torno de uma base resistente calcária ou de outra natureza. Tem uma observação aqui da nota do revisor, que ele traz conceitos mais atuais, né? Complementando informações de Kardec. Vamos lá, vamos continuar. As matérias carreadas pela corrente das águas formaram as camadas do período terciário, que facilmente se distingue das precedentes, pelo menos pela sua disposição, do que pela sua composição, que é quase a mesma. As camadas dos períodos primário, de transição e secundário, formadas sobre uma superfície pouco acidentada, são mais ou menos uniformes por toda a Terra. Já as do período terciário, ao contrário, formadas pela ação das águas sobre uma base muito mais irregular, apresentam um caráter mais local. Em todos os lugares, fazendo-se escavações de certas profundidades, encontram-se todas as camadas dos períodos anteriores, na ordem de sua formação, enquanto que não se encontra por toda parte o terreno terciário em todas as suas camadas. Então, como fatiamos um bolo e vemos ali as camadas do bolo, assim é a terra fatiada, é cavada, vai se percebendo todos esses fósseis desses animais, todos esses períodos, até chegar no período diluviano, que a gente vai estudar daqui a pouco. É informativo, tem que ler. Eu sei que é um pouco maçante, mas a gente tem que ler.
Continua aí, Adilane. Durante os deslocamentos do solo ocorrido no início do período terciário, presume-se que a vida orgânica tenha se mantido estacionada por algum tempo, o que se pode reconhecer com o exame dos solos que se encontram em fósseis, mas com a relativa estabilidade que se seguiu, reapareceram os vegetais e os animais. Com a alteração das condições de vitalidade, a atmosfera mais depurada, surgem novas espécies de uma organização mais perfeita. As plantas, em relação à sua estrutura, diferem pouco das de hoje. Nos 2 períodos anteriores, havia poucos terrenos não cobertos pelas águas. Além disso, eram pantanosos e frequentemente submersos. É por essa razão que só existiam animais aquáticos ou anfíbios. O período terciário, no qual se formaram os vastos continentes, foi caracterizado pelo aparecimento dos animais terrestres, assim como o período de transição viu nascer uma vegetação colossal e o período secundário, os répteis monstruosos. O período terciário viu se produzirem gigantescos mamíferos como o elefante, o rinoceronte, o hipopótamo, o paleontério, o megatério, o dinotério, o mastodonte, o mamute, etc. Esse período viu nascer igualmente os pássaros, bem como a maioria das espécies que vivem ainda nos dias de hoje. Algumas espécies dessa época sobreviveram aos cataclismos posteriores. Outras, denominadas genericamente de animais antediluvianos, desapareceram completamente ou foram substituídos por espécies semelhantes, de formas menos pesadas e menos maciças, das quais os primeiros tipos foram como que os esboços. Como exemplo, podemos citar o Felis peloea, um animal carnívoro do tamanho de um touro, com as características anatômicas do tigre e do leão. Os cervos megaceron, variedade de veado, cujo chifre de 3 metros de comprimento era espaçado de 3 a 4 metros nas extremidades. Durante muito tempo, acreditou-se que o macaco e as diversas variedades de quadrúpedes, animais que se aproximam mais do homem pela conformação, ainda não existiam, mas descobertas recentes parecem não deixar dúvidas sobre a presença desses animais, pelo menos ao final do período. Aí entramos no período diluviano. Interessante, né, o estudo da geologia, interessante. Eu sei que são nomes difíceis, também não é um texto usual, é um tanto quanto cansativo até para a gente ler e para quem ouve também, mas é bastante informativo, porque aqui na nota de rodapé tem muitas coisas que a ciência atual atualiza, como por exemplo, ele diz aqui, que no final da era mesozoica, que se deu há 65 milhões de anos atrás, ocorre uma crise orogênica global citada por Allan Kardec no início dessa sessão, provocando o desaparecimento desses gigantes animais. Então esses animais gigantescos sumiram há cerca de 65 milhões de anos atrás. E Kardec está bem atualizado ali com essa informação, né? Tem muitas outras informações aqui interessantes. Vamos parar por aqui e entrar no período diluviano, porque vai chover, né?
Então a gente vai para. molhar, não trouxe guarda-chuva? Não trouxemos guarda-chuva. Então semana que vem a gente lê o período diluviano, vai dar para ler todo, e mais o período pós-diluviano, ou atual, que nasce o homem. Aí é a época que vem um homem. Muito interessante isso, né? Então vamos fazer a nossa prece e agradecer, né, os espíritos, a Allan Kardec. Que estudo que Allan Kardec traz. A leitura do Evolução em Dois Mundos, porque o André Luiz traz isso, e ele traz no mundo físico e do mundo espiritual. É isso mesmo. Então vamos lá, faz a prece, Conceição. Senhor Jesus, eis que chegamos ao término do nosso estudo da Gênesis. Te agradecemos, Senhor. Agradecemos aos amigos espirituais, ao professor José Jorge e a todos os amigos que aqui estiveram conosco, nos ajudando nesse estudo. Nós muito te agradecemos e te pedimos que abençoa-nos, Senhor. Abençoe a nossa casa, envolve ela com teu amor. Fortaleça a nossa casa, nos fortaleça também. Nos ajude que possamos caminhar na tua direção, na direção de Deus, na direção do mais alto. E assim pedimos, Senhor, a permissão de Deus, a tua permissão, a permissão do professor José Jorge e de todos os amigos espirituais, para dar por encerrado o nosso estudo da Gênesis, graças a Deus. E como tudo foi feito com muito amor, o amor que vibra nesse ambiente, nesta casa, tudo feito em nome também do nosso amor, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai. Assim encerramos os estudos desta manhã, em torno do livro A Gênese. Graças a Deus.